Você já sentiu que suas orações batem no teto e voltam? Você jejua, você chora, você implora, mas o céu parece de bronze. O relógio avança, as opções desaparecem e a sensação é de que Deus esqueceu o caminho da sua casa. É angustiante, eu sei. Mas e se eu te dissesse que o silêncio de Deus não é ausência, mas sim um cenário sendo montado? Muitas vezes, Ele espera até o último milésimo de segundo. Não porque Ele seja lento, mas porque Ele quer que toda solução humana se prove inútil antes de Ele manifestar a sua glória. A Bíblia é repleta de momentos onde o atraso divino foi, na verdade, a maior prova de amor e poder. Imagine-se no alto do Monte Carmelo. O ar está seco, a terra rachada por 3 anos de seca. O povo de Israel está dividido, com o coração entregue a ídolos de pedra e rituais vazios. Elias, o profeta, está sozinho contra 450 profetas de Baal. O desafio é simples, mas mortal. 2 altares, nenhum fogo humano. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal gritam, dançam e se cortam até o meio-dia. O silêncio deles é desesperador. Horas se passam e nada acontece. Então, chega a vez de Elias. Mas, em vez de pedir o fogo imediatamente, ele faz algo impensável. Ele aumenta o nível de dificuldade. Ele manda encharcar o altar com água. 1, 2, 3 vezes. A água transborda, enche os sulcos e satura a madeira. Humanamente falando, aquela fogueira jamais acenderia. Elias colocou a própria vida e a reputação de Deus no limite do impossível. Com o altar encharcado e a multidão em silêncio absoluto, Elias não faz um espetáculo. Ele não grita, não entra em transe, nem tenta manipular o céu. Ele faz uma oração curta, reverente e carregada de uma confiança que faz estremecer o solo. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que Tu és Deus. No instante em que as palavras saíram de seus lábios, o céu não apenas brilhou, ele explodiu. O fogo do Senhor caiu com uma fúria santa, não como uma pequena centelha, mas como uma labareda consumidora que devorou o sacrifício, a madeira, as pedras, o pó e até a água que inundava a vala. Naquele momento, Deus não apenas respondeu ao problema, ele aniquilou qualquer dúvida. Aprendemos aqui que Deus deixa os falsos deuses falharem primeiro. Ele permite que o barulho do mundo se esvazie para que, quando ele agir, não haja confusão sobre quem moveu a mão. Se você acredita que conhecer a verdade sobre a Bíblia Sagrada tem diferença em sua vida, não deixe esse aprendizado passar em branco. Deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para o YouTube continuar te entregando aprendizados como esse e alcançar mais pessoas também. O desafio de Elias não era sobre fogo, era sobre confiança. Se você está no seu momento de altar encharcado, entenda. Deus não está competindo com os seus problemas. Ele está preparando uma demonstração de que ele conquista o que ninguém mais pode tocar. Mas o agir de Deus no último segundo não acontece apenas em campos de batalha públicos. Às vezes, o teste mais difícil ocorre no silêncio de uma montanha isolada, entre um pai e um filho. Séculos antes de Elias, um homem chamado Abraão viveu a tensão máxima entre a promessa e o sacrifício. Deus lhe pediu o impensável. Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e ofereça-o em holocausto. Sem explicações, sem garantias. Apenas uma ordem que parecia rasgar o futuro ao meio. Abraão não hesitou, mas cada passo naquela jornada de 3 dias em direção ao Monte Moriá deve ter pesado como uma tonelada. O silêncio entre pai e filho era o som da obediência levada ao limite extremo. Imagine a cena. O altar está construído, a lenha está arrumada e o jovem Isaque está amarrado sobre ela. Abraão não está apenas concordando com Deus em teoria, ele está prestes a executar a ação mais dolorosa de sua vida. O texto bíblico em Gênesis 22 é cirúrgico. Ele estendeu a mão e pegou o cutelo.
O metal brilhava sob o sol do Moriá. Naquele momento, não havia plano B, não havia uma saída lógica. O milagre precisava acontecer naquele exato segundo, ou a promessa morreria ali. E no instante em que a faca começou a descer, a voz do céu rasgou o silêncio. Abraão, Abraão, não estenda a mão contra o rapaz. Deus não parou a jornada no primeiro dia, nem enviou o cordeiro enquanto eles subiam a montanha. Ele esperou até que a faca estivesse na mão. Por quê? Porque o crescimento acontece na tensão. A fé real não é apenas acreditar que Deus pode prover, é caminhar em obediência quando a provisão ainda não apareceu. É subir a montanha com as mãos vazias, confiando que a palavra de Deus é mais real do que a escassez que seus olhos veem. Muitas vezes, queremos a clareza antes do primeiro passo, mas Deus reserva a revelação para o momento da entrega total. Abraão olhou para o lado e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. O nome que ele deu àquele lugar não foi "O Senhor proveu", no passado, mas Yahweh Jireh, "No monte do Senhor se proverá". Tornou-se uma declaração para o futuro. Se você viu Deus agir no último segundo ontem, você não precisa temer a crise de amanhã. Ele não chega cedo, mas jamais se atrasa. Sua provisão chega no tempo certo para provar que Ele, e somente Ele, é a fonte de tudo o que precisamos. A história de Daniel, no capítulo 6, nos apresenta um homem cuja fé o tornou um alvo. Daniel já era idoso, um sobrevivente de impérios, alguém que subiu ao topo pela sua integridade inabalável. Mas a integridade incomoda quem vive nas sombras. Seus rivais, incapazes de encontrar uma falha em seu caráter, manipularam a lei para que a sua devoção a Deus se tornasse o seu crime. O decreto era claro. Ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, por 30 dias. O que Daniel faz? Ele não se esconde. Ele não fecha as cortinas para orar em segredo. Ele abre as janelas, volta-se para Jerusalém e faz o que sempre fez. É uma obediência silenciosa, mas ensurdecedora para o inferno. O resultado foi a cova dos leões. E aqui está a parte que nos desconforta. Deus não impediu a queda. Não houve uma intervenção divina no palácio, nem uma mudança de última hora no coração do rei Dário. Daniel foi lançado no abismo, a pedra foi rolada e o selo real foi colocado. Para quem olhava de fora, parecia o fim. Mas foi naquela noite, no fundo do poço e cercado por feras famintas, que Deus se moveu. Na manhã seguinte, o rei correu para a cova e clamou com angústia: Daniel, o teu Deus pôde livrar-te? E do meio das trevas veio a voz: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Deus não salvou Daniel da cova. Ele o salvou na cova. Às vezes, Deus permite que você caia para provar algo maior. Se Daniel tivesse sido poupado antes do fosso, o milagre seria político. Ao ser entregue dentro da cova, o milagre tornou-se inegável e eterno. Os leões, que deveriam devorá-lo, tornaram-se travesseiros de paz, provando que a proteção de Deus nem sempre é prevenção. Muitas vezes é presença. No capítulo 3 de Daniel, encontramos Sadraque, Mesaque e Abednego diante de um ultimato brutal. Curve-se diante da estátua de ouro de Nabucodonosor, ou seja lançado em uma fornalha ardente. A música tocava, a multidão se prostrava, mas aqueles três permaneciam de pé. Eles não entraram em pânico, eles simplesmente se recusaram a negociar sua adoração. Quando o rei, furioso, lhes deu uma última chance e perguntou: E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? A resposta deles tornou-se uma das maiores declarações de fé da história. Eles disseram: O nosso Deus pode nos livrar, mas se ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos seus deuses. Isso é o que chamamos de fé pura. Não é uma fé baseada no resultado, mas no caráter de Deus. Eles estavam prontos para o último segundo, fosse ele um livramento ou o fim de suas vidas terrenas. E mais uma vez,
Deus não impediu que eles fossem amarrados e jogados no fogo. A fornalha estava tão quente que os soldados que os lançaram morreram pelo calor. De todos os ângulos parecia um extermínio. Contudo, quando o rei olhou para dentro das chamas, ele não viu cinzas. Ele viu 4 homens andando livremente, sem amarras e sem queimaduras. E o 4º homem tinha o aspecto de um filho dos deuses. Deus não apagou o fogo, ele entrou nele. Muitas vezes pedimos a Deus que nos livre dos problemas, mas ele escolhe caminhar conosco através deles. O fogo que deveria destruí-los apenas queimou as cordas que os prendiam. O seu momento de fornalha pode ser exatamente onde você terá o encontro mais íntimo com a presença de Deus. Ele espera o calor atingir o ápice para mostrar que nada pode queimar aquele que está acompanhado pelo 4º homem. Em João 11, vemos um atraso que, aos olhos humanos, parecia negligência, mas aos olhos do céu era um design divino. Lázaro, um amigo íntimo de Jesus, estava gravemente doente. Suas irmãs, Marta e Maria, enviaram um recado urgente. Senhor, aquele a quem amas está doente. Elas esperavam que Jesus largasse tudo e corresse. Mas o texto diz algo que soa contraditório. Ao saber que Lázaro estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias onde estava. Jesus esperou intencionalmente. Ele não estava ocupado demais. Ele estava esperando o cenário ficar impossível o suficiente para que a sua glória fosse revelada. Quando ele finalmente chegou a Betânia, Lázaro já estava morto havia 4 dias. O luto tinha se instalado, o corpo estava selado em uma tumba e o cheiro da morte já era real. Marta e Maria, em momentos diferentes, disseram a mesma frase carregada de dor. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Havia uma mistura de fé e profunda decepção. Por que demoraste tanto? Jesus não as repreendeu pela dor. Ele chorou com elas. Mas então, diante do túmulo, ele revelou uma verdade que muda tudo. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não apenas traz o milagre, ele é o milagre. Quando ele gritou, Lázaro, vem para fora! O homem que estava morto saiu caminhando, ainda enrolado em faixas. Deus às vezes permite que a sua situação chegue ao ponto do cheiro de morte para provar que ele não é apenas o Deus que cura a doença, mas o Deus que governa sobre a própria morte. O atraso de Jesus não foi falta de amor. Foi o palco para uma ressurreição que ninguém jamais esqueceria. Em Êxodo 14, encontramos o povo de Deus no pior cenário imaginável, presos entre um exército implacável e um oceano profundo. Após séculos de escravidão, a liberdade finalmente parecia real, mas o medo voltou com força total. Faraó mudou de ideia e enviou seus carros de guerra para caçá-los. Os israelitas olhavam para frente e viam o Mar Vermelho. Olhavam para trás e viam a poeira levantada pelos cavalos egípcios. Não havia saída, não havia armas, não havia esperança. Eles entraram em pânico e gritaram contra Moisés. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? Mas Moisés deu uma das respostas mais poderosas da Bíblia. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O Senhor lutará por vocês. Naquele instante nada tinha mudado. O mar continuava lá. As ondas batiam na costa e o exército estava cada vez mais perto. Deus esperou até que o povo estivesse completamente sem opções. Por quê? Porque ele não queria apenas resgatá-los, ele queria se revelar a eles. Deus mandou Moisés levantar o cajado e no último segundo o vento começou a soprar. O mar se abriu em 2, revelando um caminho seco através do caos. O medo que eles sentiram não foi um erro de percurso, foi o cenário necessário para que eles vissem que Deus faz caminhos onde não existem caminhos. Muitas vezes queremos que o mar se abra antes de chegarmos à margem, mas Deus costuma esperar até que estejamos com os pés na areia, sem ter para onde correr.
Ele usa o nosso desespero para aprofundar a nossa dependência, provando que a fidelidade dele é a única coisa mais forte que o nosso medo. A crucificação não foi um erro de cálculo divino. Foi o resgate planejado mais dramático da história. Para quem observava aquela sexta-feira, parecia que Deus tinha demorado demais. O Messias estava sangrando, pregado em uma cruz, zombado por multidões e abandonado por quase todos. A escuridão cobriu a terra e, com um último suspiro, Jesus disse: "Está consumado." Ele baixou a cabeça e entregou o Espírito. Naquele momento, o silêncio de Deus foi absoluto. A esperança foi enterrada e uma pedra pesada selou o túmulo. Aos olhos humanos, o milagre não veio a tempo. Os discípulos se dispersaram, tomados pelo medo e pela confusão. Onde estava o reino? Onde estava a libertação? Mas o que parecia derrota era, na verdade, a maior vitória já conquistada. Jesus não caiu em uma armadilha. Ele se tornou o sacrifício. O atraso de Deus no sábado era o tempo necessário para que a dívida do pecado fosse totalmente paga. O silêncio não era abandono, era a justiça sendo satisfeita. Mas a história não termina no túmulo. Na manhã de domingo, a ressurreição rompeu as correntes. A morte não deu a última palavra. Jesus deu. O que parecia o fim era apenas o começo de uma nova aliança. Muitos de nós estamos vivendo um momento de sábado. Aquele intervalo angustiante entre a dor da perda e a promessa da vitória. Você orou, mas o céu silenciou. Você acreditou, mas o sonho morreu. Lembre-se, Jesus não evitou o túmulo, ele o conquistou por dentro. A dor que você sente hoje não é um ponto final. É o cenário para um domingo que está chegando. Se Deus permitiu que sua situação chegasse ao limite, é para mostrar que nem a morte pode deter os planos dele para a sua vida. Se existe um fio condutor que une cada milagre de última hora na Bíblia, é este. Deus nunca está com pressa, mas ele nunca chega atrasado. Seus atrasos são deliberados e sua cronometragem é intencional. Muitas vezes, o propósito dele não é apenas nos livrar de uma situação, mas nos desenvolver através dela. É por isso que ele espera. A espera estica a nossa fé, silencia o nosso orgulho e amplifica a glória que está por vir. Ao longo das Escrituras, vemos que a fé não é formada no conforto, ela é forjada na tensão. A galeria da fé em Hebreus 11 lista homens e mulheres que esperaram sem ver o quadro completo. Abraão esperou décadas por um filho. José esperou anos em uma prisão egípcia por um crime que não cometeu. Davi esperou em cavernas enquanto era caçado como um animal. A sala de espera de Deus é onde nossa confiança é refinada, onde nossas orações deixam de ser sobre controle e passam a ser sobre rendição. Além disso, Deus muitas vezes espera para nos proteger de nós mesmos. Às vezes não estamos prontos para a bênção que pedimos. Se ele a entregasse cedo demais, ela poderia se tornar um ídolo em vez de um presente. O atraso não é uma negação, é um alinhamento divino. E, fundamentalmente, Deus espera porque ele deseja a glória. Quando a situação é humanamente impossível e todas as outras saídas se fecharam, a intervenção dele não deixa dúvidas sobre quem foi o autor do livramento. Quanto mais tardio parece o milagre, mais forte se torna o testemunho. Deus está construindo em você uma resistência que respostas fáceis jamais poderiam criar. Se você sente que o céu está em silêncio e suas orações estão batendo no teto, você não está sozinho. Alguns dos homens e mulheres mais fiéis da Bíblia tiveram que esperar sem respostas, sem sinais e muitas vezes sem fôlego. Mas aqui está na verdade que você precisa guardar. O silêncio de Deus não é a sua ausência. Só porque você não pode ouvi-lo, não significa que ele não esteja trabalhando. Só porque você não vê a solução, não significa que ele te esqueceu. O Salmo 13 começa com um grito honesto e cru. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Esse é Davi, um homem segundo o coração de Deus, sentindo-se ignorado.
Mas ao final do mesmo salmo, sua música muda. Mas eu confio no teu amor. O meu coração se alegra na tua salvação. O que mudou? A situação de Davi continuava a mesma, mas a sua perspectiva foi transformada. É isso que a espera faz. Ela treina o coração para confiar naquilo que os olhos ainda não podem ver. Você não está atrasado, você está exatamente no tempo de Deus. O Deus que controla galáxias também conta cada um dos seus passos. O tempo dele não é apenas bom, é perfeito. Ele faz tudo belo no seu tempo determinado, não no meu, nem no seu. E é isso que torna a resposta tão valiosa, porque ela traz consigo paz, clareza e propósito. Se você ainda está esperando, orando e esperando, não desista. Deus não perdeu o controle da sua situação. Ele está movendo peças nos bastidores que você nem imagina. E quando o momento for o certo, o momento dele, ele agirá com poder. Mantenha-se firme. O Deus que abriu o mar, fechou a boca dos leões e ressuscitou Lázaro ainda é o mesmo hoje. A sua manhã de domingo está chegando, e quando o milagre acontecer, ele não será apenas um alívio, mas uma mensagem para o mundo de que o seu Deus nunca te abandonou. Ele estava apenas esperando o momento perfeito para mostrar que ele sempre esteve ao seu lado. Confie, ore e espere. A glória da última hora será maior do que tudo o que você perdeu no caminho. Se esse conteúdo te trouxe aprendizado de algo que você não sabia sobre a Bíblia, compartilhe com mais pessoas que gostariam de aprender também. Deixe o like se ainda não deixou e aperte o sininho para não perder nenhum vídeo.